Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala nesta tarde de quinta-feira, aqui no meu canal do TikTok. Que Deus abençoe a todos que vai poder entrar na live e vai estar compartilhando aí na live nesta quinta-feira para magnificar a majestade gritante, verdadeira, santa, poderosa em nossas vidas. Quero deixar meus cumprimentos das pessoas que me seguem aqui na rede social do TikTok. Que Deus abençoe a todos, obrigado. E também agradecer pelos ouvintes, ovelhas, cooperadores, todos que têm apoiado aí a minha live e têm entrado para assistir para a glória do Senhor Jesus. E deixar os meus cumprimentos e as minhas gratidões ao Santo de Israel, por cumprimento notório, verdadeiro, gritante, único, santo e, porventura, verdadeiro. Qual quero expressar minha gratidão ao Espírito verdadeiro, santo, de estar aqui mais uma tarde de quinta-feira, me expressando em minha fala aqui nesta live. Eu vou começar essa live aqui no meu canal do TikTok, falando um pouquinho. Hoje a live vai ser sobre outro assunto. É um assunto que eu abordei em uma live colocativa, qual que eu vou estar fazendo. Porque a live passada eu falei de um assunto, mas a live foi encerrada, né? A apostila que eu estava trazendo aqui, ela acabou. Então eu vou estar entrando em outro assunto. E o assunto que eu vou abordar, né, dessa live vai ser: qual é o significado real? Não julgue para não ser julgado. Isso é uma falácia ou é o que Jesus quis dizer? Qual é o significado real? Ponto de exclamação e outro de interrogação. Então eu vou estar falando sobre esta, porventura, palavra aqui no meu canal do TikTok e já vou dar início à minha live aqui no meu canal. Que Deus abençoe a todos, sem exceção, de forma precisa. Vou começar. Qual é o significado real? Não julgue para não ser julgado. Isso é uma falácia ou é o que Jesus quis dizer? Qual é o significado real? Ponto de exclamação e outro de interrogação. Vamos lá. Jesus quis dizer que devemos praticar o julgamento justo e não o julgamento hipócrita. Ponto. Ele ensinou que não devemos julgar os outros por um erro que também cometemos, vírgula. E o que antes de apontar a falha de alguém, vírgula, devemos primeiro reconhecer e corrigir a nossa própria falha, vírgula. Como tirar uma trave do próprio olho antes de tirar um cisco do olho do irmão, ponto. O mandamento não proíbe o julgamento, vírgula, mas sim o julgamento farisáico, que é o julgamento de fariseus. Proíbe o julgamento de fariseus, que é os farisáicos, vírgula, que é servírio de desconsideração à própria imperfeição, ponto. Podemos entender esta passagem gritante e verdadeira que fala sobre o julgamento precipitado que Jesus quis, porventura, abordar. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 7, e o versículo 1, ênfase ao versículo 2, ênfase ao versículo 3 e ênfase ao versículo 4 do Evangelho do apóstolo Mateus, lá gritantemente ele dá verbalmente a colocativa de estar se expressando na sua fala a respeito do julgamento precipitado dos fariseus. Os fariseus julgavam, porventura, naquilo que eles viam, julgava por olho e por ações, qual que, porventura, eles eram mais errados do que todos, e porventura do que todo mundo juntamente. E eles julgavam, achando que o julgamento precipitado deles poderia entrar numa ordem salvífica de condenação para com seu próximo e para com as pessoas. E eles tinham uma trave no meio dos olhos. E os seus irmãos tinham somente um cisco no olho e eles estavam incomodados com algo tão pequeno
que estava no olho do próximo, e eles mesmos estavam com a trave, cegos, tolos e sem conhecimentos. Cegos espirituais, tolos porque não tem a visão do Espírito para enxergar. Então Jesus enfatiza esta palavra de julgamento precipitado numa colocativa qual que não devemos julgar. Porque tem pessoas que são toda errada e ainda quer julgar, botar moral na vida da outra pessoa, sem estar com a vida consertada e sem tirar a trave que está impedindo dela ver a verdade crua e nua e verdadeira. E tem pessoas que só tem um cisquinho no olho tão pequenininho que pode ser resolvido assim, né, no estralar de dedo, ou somente mudar, né, a situação da vida e se colocar na posição. E aqueles que têm trave nos olhos gostam de julgar e condenar e crucificar porventura quem está com cisco no olho. Não é assim que funciona. Jesus ele ensinou que o julgamento ele é correto, mas vamos julgar de forma certa e forma notória e forma verdadeira, não julgamento precipitado em algo que não procede, né? Apontar, tacar pedra, condenar, julgar, porque Deus não constituiu juízes sobre a terra. O julgamento que Jesus quer dizer, quer julgar, julgue, mas julgue com sabedoria, julgue com entendimento, julgue, né, na precisão de você ver um julgamento justo, não um julgamento infiel e um julgamento que sai dos padrões da Bíblia Sagrada. É a mesma coisa de você entrar com o irmão e querer dar conselhos para ele. Porque uma pessoa que vai querer dar conselhos, ou querer conciliar, ou até, porventura, arrumar a vida de alguém, a vida desta pessoa tem que estar 100% arrumada. Então, isso, porventura, é impossível estar 100%. Mas nós tentamos, buscamos e oramos e colocamos nossa vida diante da presença notória e gritante do Espírito Santo para que ele possa nos lapidar a cada dia, a cada momento, a nossa vida espiritual, o nosso coração e a nossa alma, para que nós podemos chegar à perfeição, porque não somos perfeitos, somos imperfeitos e temos erros e falhas e fraquezas. Então nós temos que ver o ponto que a Bíblia dá ao, porventura, contexto que fala do julgamento. O julgamento que Jesus condenava é o julgamento dos fariseus. Ele julgava por vistas, né? Eles tinham uma trave no meio dos seus olhos e não conseguiam ver os seus erros e os seus pecados. Eles não conseguiam ver as coisas que eles faziam e as coisas, porventura, que eles não tinham, porventura, colocativa, para que possa simplesmente entrar numa colocação. Aonde não tem verbalmente a base colocativa entre aquilo que Jesus quer dizer. Eles não gostavam simplesmente daquilo que Jesus falava. Eles eram contra a palavra de Jesus. Porque Jesus falava o certo e eles passavam por cima da palavra de Cristo. Eles julgavam propriamente um julgamento humano, Jesus propriamente julgava um julgamento, né, verdadeiro, que simplesmente ele mesmo disse em sua palavra, eu não julgo ninguém. E se eu chegar a julgar alguém, o meu julgamento é justo, e o meu julgamento é verdadeiro. Então você pode ver que ele julga com justiça, né? Então você pode ver que o julgamento colocativo entre o julgamento que Jesus, se ele chegasse ao ponto de julgar, seria um julgamento diferenciado, né? Então, nós temos que simplesmente entrar numa colocativa, verbalmente, ao texto lido, para que nós podemos entrar num consenso e entendimento próprio, né? Então, assim, não julgue, por quê? Porque o julgamento deles era de trave dos olhos e cisco do olho do irmão. O cisco do olho do irmão é muito menor do que a trave que eles tinham nos olhos para que não possa enxergar. Biblicamente falando, eu não posso chegar aqui e falar o que a Bíblia não manda. E o que a Bíblia não dá respaldo por virtude de colocativa. Então eu tenho que falar o que está dentro das Escrituras Sagradas e o que Jesus falou a respeito, do julgamento. Então o julgamento preciso e o julgamento desnecessário naquele momento de julgar a pessoa,
pelo ato e julgar a pessoa sabendo que a pessoa que está julgando faz coisas erradas do que aquela que porventura está com cisco tão pequenininho, algo tão simples de ser resolvido, mas eles gostam de condenar. Não é proibido, mas sabemos como vamos fazer e como vamos usar as palavras no verbo colocativo e o julgamento certo dentro das escrituras sagradas, né? Porque nós temos que entender, o único que pode, porventura, decretar é o Espírito Santo usando o homem, para que possa trazer o conhecimento pleno, o entendimento notório, aquilo que simplesmente é colocativo, onde a Bíblia dá base, naquilo que nós podemos entender sobre julgamento fariseus. E os fariseus eram contra tudo o que Jesus falava. Jesus falava que era para amar e dizia que era para odiar. Jesus falava que era para perdoar e dizia que não existia perdão. Jesus falava que não julga para não ser julgado e dizia que tem que julgar. Então eles viviam num padrão totalmente errado. Eles tinham trave nos olhos, não conseguiam ver seus erros, seus pecados e as suas iniquidades e as coisas que porventura não agradavam o coração do Pai, e fazia conforme as suas vontades plenas. Uma coisa é eu falar aqui na live, Jesus veio salvar todos, mas eu não posso citar que Jesus ele é Senhor de todos, porque Senhor de todos está numa colocativa onde ele manda e desmanda na vida daquele que ele é Senhor, Deus, Pai e o Todo-Poderoso. Né? Salvar, a gente sabe que ele veio salvar. Então, esse julgamento aqui é um julgamento hipócrita, quer dizer, um julgamento de fariseus, um julgamento errado, um julgamento que não tem precisão e nem colocativa entre as palavras que Jesus quis colocar. Da mesma maneira que eu julgo, eu serei julgado. Na mesma maneira que eu vou medir, eu serei medido. Então, a medida que eu medir meu irmão, serei medido conforme a medida dele. Então, nós temos que entender essa progressivamente colocativa que eu posso verbalmente colocar para que o texto possa ser priório ao coração de quem está ouvindo, e uma colocativa qual que você entenderá nessa colocação. E eu vou descer mais um pouquinho aqui para que nós podemos entender esse texto com clareza e com, porventura, entendimento claro entre esta palavra. Contexto e significado, 2 pontos. Não é proibido de todo julgamento. 2 pontos. Jesus não está dizendo que julgamento é sempre errado, vírgula. Mas quem devemos julgar? Com misericórdia, como eu disse no início da live que eu comecei. Julgar com sabedoria, julgar com entendimento e julgar com misericórdia. E não com servilidade ou hipocrisia, né? Ser hipócrita naquilo que vai ser julgado, ponto. O julgamento hipócrita, 2 pontos, é passagem, se refere ao julgamento hipócrita, viu? Aonde se criticar, aonde tem crítica nos outros e o que não se reconhece em si mesmo, ponto. A medida que usamos para os outros, 2 pontos. A Bíblia ensina que a mesma medida que você usa para julgar, os outros será usada para julgar você também. Não é eu que digo, não, é a Bíblia que está dizendo, 1 ponto. Né? Aí descemos autoconhecimento antes de julgar. Quer dizer, tem que ter autoconhecimento, tem que ter sabedoria, tem que ter autoconhecimento para depois entrar no julgamento. Né? Autoconhecimento antes de julgar outros, 2 pontos. Antes de tentar ajudar o próximo e se livrar de um erro, vírgula. É necessário examinar, né, a si mesmo e lidar com as próprias faltas, vírgula, com a analogia do cisco e do cisco e da trave. Do cisco, que é uma colocativa, verbalmente, que é um cisco, que não quer dizer que é um cisco, porque o cisco tu fica bem assim com o olho toda hora, piscando o olho, não quer dizer que é um cisco. Aqui é uma colocativa da posição. O cisco é um simbolismo. Não está dizendo que é um cisco. O cisco é uma coisa pequenininha que fica no olho do irmão. Aí a pessoa vai soprar e vai tentar tirar.
enquanto o outro está com a trave gigante nos olhos, que trava tudo, que não consegue enxergar nem sua própria vida, nem sua própria existência terrena e nem a sua vida espiritual. Ele não olha para os seus próprios erros e nem para os seus próprios deleitos e pecados que ele comete, mas ele quer ser juiz daquela pessoa. Ele julga sem misericórdia, sem entendimento e sem, porventura, conhecimento de causa. Aí entra no julgamento precipitado, aonde traz uma condenação até mesmo para quem está com essa trave nos olhos. Porque a trave é uma colocativa verbalmente do texto que dá simbolismo de problemas grandes, momentos difíceis e a vida da pessoa toda errada e toda torta, cheia de coisas que não agradam o Espírito Santo e quer programar e até mesmo proclamar julgamento sobre a outra pessoa. Se sendo a pessoa que está somente com cisquinho, um problema minúsculo, tão pequeno, que pode ser resolvido em menos de meia hora ou até mesmo em menos de um dia. E a outra pessoa que está com a trave gigante nos seus olhos, ela quer decretar essa pessoa um julgamento de um fariseu, né? Quer mostrar, arrota uma santidade, né, por fora, mas por dentro são sepulcros caiados e sepulcros cheios de osso de gente morta, né, de pessoas mortas. Aí não dá. Aí a Bíblia não pode defender algo que Jesus é contra, né? Julgar com autoridade, com entendimento, com conhecimento, com misericórdia, ver qual é, porventura, simplesmente a colocação, aonde nós podemos entender, para que nós podemos ver o que está decretado, para que nós podemos entender essa colocação, onde somente Jesus disse a respeito sobre algo tão simples e tão pequeno, onde eles fizeram uma tempestade sem ter a colocativa dessa tempestade, aonde simplesmente nós temos autoria e autoridade divina, né, do Espírito Santo para que possa entrar nesse texto colocativo. Aí vamos, né, que faz medo do cisco pequeno e simplesmente da trave que está nos olhos. Porque a trave deixa a pessoa cega. A trave, a pessoa não consegue ver nada. São cegos espirituais que não conseguem ver seus próprios erros, os seus próprios deleitos e os seus próprios falhas, mas quer condenar quem tem um cisco tão pequenininho nos seus olhos, né? Então, o reino de Deus, quando o reino de Deus chegou até nós, né, que o reino de Deus, quando o reino de Deus chegou até nós, ele chegou para trazer mudança. Uma mudança que vem de dentro para fora, não uma mudança de aparência. Porque aparência aparência por aparência não quer dizer nada. Mas a mudança tem que ser interior. Por isso que Jesus enfatizou para os fariseus que eles rotam uma santidade, fala de algo que eles mesmos não vivem. O julgamento deles são precipitados numa colocativa qual que não tem como Jesus aceitar e as outras pessoas aceitar, né? Você imagine, pense um minuto pensa um minuto onde você estiver, na sua casa, junto com seus pais, pense um minuto aí. A pessoa com a trave nos olhos e a outra com cisco tão pequenininho. O que deve ser tirado primeiro? O cisco, que é tão simples, que é aquele probleminha tão significativo, ou a trave do olho de quem está cego espiritualmente? Então, essa colocativa onde muitos entram de julgamento e condenação, não tem como a gente entrar, porque a Bíblia está condenando um julgamento que não é preciso. É impreciso e sem colocativa e sem base. E quantos não são assim hoje? Se a pessoa não sabe,
Não entra para depois não passar vergonha. Se a pessoa não tem conhecimento salvífico entre as escrituras sagradas, não entre para que depois não venha passar simplesmente uma vergonha. Então, Jesus, ele foi autêntico nas suas palavras e verdadeiro na sua intenção de falar. A fala de Jesus é correta. É porque as pessoas não olham para a gramática bíblica. A Bíblia não tem, porventura não pode errar, as profecias escritas, detalhadas, inspiradas pelo Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, não pode ser falha, não pode errar. Então, isso acontece dentro de igrejas, principalmente dentro de congregações, né? Talvez a irmã ou o irmão não tenha um erro que o outro tem, mas tem outro erro. Talvez a irmã ou o irmão não tenha a falha que o outro tem, mas ele tem simplesmente outra falha, né? Ninguém é 100% santo e ninguém é 100% perfeito, né? Porque se for 100% santo, a perfeição espiritual e a perfeição do caráter do homem e dos frutos do Espírito não estava aqui entre nós, sendo preparativos entre preparações espirituais para que possa simplesmente ser quebrado a cada dia mais. Então, entre dentro das igrejas, um julgamento precipitado, um julgamento momentâneo, né? Às vezes a pessoa nem está fazendo aquilo que a pessoa está pensando que está fazendo, e a pessoa já chega com o dedo de julgamento, de acusação, um de acusação e o outro de julgamento. Tem que pensar primeiro, rever minha vida, como é que minha vida está? Rever como é que está a minha história, rever como é que está a minha vida, rever como é que está. Rever como que eu estou. Foi isso que Jesus quis dizer para os fariseus. Rever primeiro a vida de vocês, ver como vocês estão, para depois vocês querer proclamar juízo nas pessoas. Vocês mandam as pessoas fazer coisas que vocês mesmos não fazem. É mole uma coisa dessa? Vocês mesmos mandam as pessoas fazer coisas que vocês nunca fizeram. Como é que é isso? Como é que é? Então, esse julgamento sem ordem, sem decência, sem sentar, sem ver os dois lados da moeda, sem ver o problema colocativo, sem ver simplesmente o que está acontecendo de fato, a colocativa, o porquê está acontecendo tal coisa, não é simplesmente algo para que nós podemos somente sancionar juízo, sancionar condenação. Não, não é assim. Porque se fosse assim, seria mole, seria fácil. Jesus deixaria escrito, né? Simplesmente, decrete juízo em todos, julgue todos. Não, não é bem assim. Então, Jesus era contra a mentira, né? A hipocrisia, a cegueira espiritual, né? A ordem que não era salvífica, era a ordem humana, do homem comum, do homem natural. Não do homem que tem o Espírito Santo, do homem que vive debaixo da palavra e da obediência do Espírito Consolador. Então nós temos que ter entendimento para que nós podemos entender este fato colocativo, para que nós podemos entrar verbalmente nessa colocação. Hoje não é todo mundo que é fã de Bíblia. Não estou dizendo que é todos, não é todo mundo que gosta da palavra. Hoje nem todo mundo é fã das Escrituras. Hoje o povo gosta de coisas que porventura não vai trazer benefício e nem edificar a sua vida em nada. Né? Ilusões pacíficas, colocativas que não têm base, mas a Bíblia, porventura, que é a palavra de Deus, que traz simplesmente libertação para a alma, libertação para o coração, salvação para a vida, contritamente o coração voltado para Cristo, voltado para o teu reino. Então você pode ver que é o próprio Jesus dizendo, olha o cisco pequeno, olha a trave gigante. Para os doutores da lei, que dizia que tinha lei em seu coração, em sua boca e em seu vocabulário, Deus dizia que era a trave dos olhos. Para os simples e humildes de corações, que porventura ouviram eles falar, Deus dizia que tinha um cisco sobre os olhos, que é uma posição contra a contração, uma posição da colocativa, qual que é verbalmente dizendo, a colocação, qual que nós temos que entender, quer dizer, é somente um simbolismo, né? A colocação da trave é problemas gigantes, cheio de coisas erradas.
A colocação do cisco são problemas minúsculos e pequenos, onde simplesmente a pessoa, na sua própria colocativa, quer colocar, porventura, apontar o outro, julgar o outro, querer ajudar, mas a sua vida mesmo está precisando de ajuda e de libertação. Aí nós temos que entender o que é esse julgamento que Jesus quis se expressar na sua fala, em seu dialeto formal e na expressão colocativa que o rei quis se expressar. Então tire simplesmente essa trave que cega as pessoas. Fale de uma coisa, mas não vive. Prega, mas não vive. Né? Ensina, mas não vive. Então simplesmente nós temos que entender. Entendeu? O evangelho é coisa séria, não é brincadeira. Não é molecagem. O evangelho é o reino de Deus sendo apregoado. Deus nos deu um grande presente que foi Jesus, o Cordeiro de Deus, o Messias prometido. Né? E esse presente que veio para nós é um presente colocativo que Deus nos deu para nos salvar da nossa ignorância, que é a persciência. Persciência é a ignorância do homem, a cegueira espiritual, o véu obscuro, que obscura o coração do homem para a sua cegueira espiritual. Né? Persciência está ligado na cegueira espiritual, porque tudo que eu ignoro é que eu não conheço. Se eu ignoro a palavra, eu não conheço a palavra, eu vou ignorar a palavra porque sou ignorante. E o véu obscuro obscure meu coração, deixa obscuro meu coração, os meus olhos cegos espiritualmente e fico dormindo sem acordar para a luz, para a verdade de Cristo em minha vida espiritual. Não é a matéria física, mas a vida espiritual daqueles que vivem na presença notória, verdadeira e gritante do verdadeiro Deus e do Espírito Consolador. Então, nós temos que entender essa posição, qual que nós entendemos o que ele quis dizer sobre esse apontamento que não tem colocativo e nem verbalmente. Aí eu quero descer mais um pouquinho aqui para que nós podemos entender o que Jesus quis dizer da verdade. O que Jesus quis dizer da verdade, 2 pontos. Humildade, 2 pontos. Jesus nos chama a uma atitude de humildade ao líder com os defeitos erranos, que quer dizer errantes. Defeitos errandos é defeitos errantes. Misericórdia e amor, 2 pontos. A intenção é formada a um ambiente de amor e misericórdia, vírgula, e não de críticas severas ou de uma mentalidade de superioridade, ponto. Aí podemos entender, né? Ajudar o próximo com justiça, 2 pontos. A passagem não impede a ação de ajudar um irmão. Assim, afasta do erro, ponto e vírgula. Pelo contrário, vírgula, a lição é que se deve fazer isso após ter tirado a trave, olha aí, tirado a trave do próprio olho, vírgula. Ou seja, vírgula, após ter corrigido os próprios defeitos, ponto. Então podemos entender que a Bíblia não proíbe você de ajudar seu próximo, a Bíblia não proíbe você ter misericórdia do seu próximo, a Bíblia não proíbe você amar o seu próximo, e a Bíblia não proíbe você usar de humildade. Então nós temos que entender, né? E aqui fala humildade ao líder, com os defeitos a erros. Então os líderes, pessoas que congregam na igreja, pessoas que são pastoreadas por pastores que são líderes espirituais, em outro vocabulário, são representantes do Espírito Santo na terra, representante de Cristo aqui nessa terra. Vocês devem simplesmente obedecer aos vossos líderes. Não deve proclamar julgamento sobre eles e nem acusações falsas contra os vossos líderes. Seja líder da mocidade, seja líder da juventude, seja líder da criança, de crianças, seja líder de varões e seja líder líder de mulheres, que no caso é o feminino, né? Que é a mulher do pastor que lidera as irmãs da igreja. Então, seja qual for a tua liderança que tu está debaixo,
E a liderança cordial precisa, que é o anjo, por figura da igreja, ou por figura simbólica, o anjo da igreja. Você tem que ser submisso a esta ordem. Você não pode, porventura, tocar, mexer, até mesmo fazer coisas que não deve. Se ele errou, falhou, pecou e fez coisas, porque ele está sujeito a errar. Ele é humano. O seu líder de jovem está sujeito à falha. O seu líder de adolescente está sujeito à falha. O seu líder de criança está sujeito à falha. Né? Quem lidera as irmãs da igreja está sujeito a errar, sujeito a falhar. Né? Quem lidera, porventura, a igreja, o pastor, está sujeito a errar, porque é ser humano. Ser humano tem erros. Ser humano está sujeito a errar. A vigilância é tudo, mas está sujeito a falhas, está sujeito a erros. Erros em vocabulários, erros em intenções, erros em colocativas, erros. Mas não é porque ele está errando, você tem direito de julgá-lo, de apontar o seu dedo para ele. Ele é o seu líder. Tenha respeito e consideração. Olha para a Bíblia, vai para as Escrituras e vê Davi. Davi disse, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Davi tinha todo motivo de acabar com Saul naquele momento, se ele quiser. Um homem de idade avançada para um jovem lutador que guerreava com espada, Davi ganharia em 2 minutos. Mas Davi disse, longe de mim. Deus resolva com ele para lá, se ele está errando e falhando. E eu não tenho nada a ver com isso. Então as pessoas hoje querem queimar sem antes observar o que a Bíblia diz. Olha o que diz a Bíblia sobre o líder em carta de Paulo aos Hebreus. Olha só o que diz, olha o que Paulo explica sobre líderes da congregação do justo. Para que nós podemos entender este vocabulário. Olha o que diz a Bíblia. Carta, Epístola Universal do Apóstolo Paulo aos Hebreus. Capítulo 13, versículo por caridade divina, 17. Diz assim, obedecei a vossos pastores, pastores em geral, sujeitai-vos a eles, ponto e vírgula, porque vela por vossa alma, vírgula, como aqueles que há de dar conta da alma, vírgula, como aqueles que há de dar conta delas, ponto e vírgula, para que o faça com alegria e não gemendo, vírgula, porque isso não vos será útil, ponto. Então isso não é útil para quem faz fora da alegria, mas é útil para quem faz com alegria. Aí nós temos que entender essa colocativa, aonde Paulo traz esse texto verbalizado e colocativo para que nós entendamos que não devemos desrespeitar, mas sim respeitar. Se ele errou ou falhou, com toda a falha dele, ele está lá pastoreando, ele está lá tentando. Se ele fez alguma coisa que desagradou o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai tratar com ele. Você não tem nada a ver com isso. É ele Deus. É ele o Senhor. Isso é entre ele e o Pai. Quem colocou ele foi Deus. Deus trata com seu ungido. Trata Deus com o que ele colocou. Agora nós temos que entender essa colocação, onde hoje o julgamento é terrível. Né? Porque ele tem estado ali, orado por vossa vida. Né? Eu não posso crucificar os verdadeiros, né? E também eu não posso crucificar os mentirosos e também os verdadeiros. Sempre teve verdadeiros, mas também sempre teve mentirosos. Sempre teve homens de Deus, mas também sempre teve falsos. Sempre teve falsos, mas também sempre teve verdadeiros. E eu não posso condenar os verdadeiros por causa dos falsos. Eu não posso, porque isso é um julgamento
precipitado da minha parte. Está parecendo que eu não conheço as Escrituras e está parecendo que eu não medito na palavra. Porque a Bíblia não foi feita para ser lida, ela foi feita para ser meditada. O que foi que Deus falou para Josué? Medita na minha palavra de dia e de noite. E aí? Então nós temos que entender essa colocativa aqui sobre o julgamento. Então, o julgamento hoje é tão preciso nas igrejas que julga líder, que condena, que crucifica, julga irmã, julga pessoa. Não. A Bíblia não proíbe julgar, mas julgue com entendimento, com sabedoria. Saber julgar o fato, a causa, o que está acontecendo, e direto à colocação, resolver o problema. Tem muitos que não resolvem o problema, tem que resolver o problema, tem que sentar, conversar, resolver, ali dar o veredito, acabou, vamos resolver isso aqui, vamos bater o martelo e ponto final, botar um ponto final. Então, a Bíblia fala de humildade e com todo o erro do seu líder e defeito que ele tem, seja obediente. Então, a obediência traz a submissão e a submissão traz a obediência. Os dois andam juntos. Aí nós temos que entender essa colocativa verbal. Por quê? Porque tem gente que gosta de citar, de certa... Eu obedeço a Deus, pastor. Mas, meu irmão e minha irmã, vamos ver à luz da Bíblia. Como é que você obedece um ser que você não vê? Um ser que você não pode tocar fisicamente, somente espiritualmente? Como é que você pode obedecer um ser que você nunca viu? E você não obedece o seu líder? Não existe isso. Porque Deus está nele ali. Se obedece a ele, obedece a Deus. Aí vai obedecer um ser invisível e não obedece o seu líder que está ali, que é um representante de Deus na terra. Não existe, isso não existe posição, não existe colocativa para que nós podemos colocar. A obediência a Deus está ligada na submissão dos líderes da congregação e ligada na ordem da igreja. Fora disso aí não tem como nem dizer nada, não tem como nem colocar. Por isso que aqui está falando de julgamento precipitado. Mas quando os fariseus, Jesus falou para os fariseus e eles nunca quis ouvir. Eles são cegos espirituais e são duros de corações e não aceitam a verdade plena e objetiva. Eles não querem aceitar a verdade que liberta, a verdade que traz a luz ao coração, ilumina o homem de uma verdade e tira, o véu obscuro da ignorância e da mente. O mais ignorante que eu seja, dentro das Escrituras, a respeito de Deus, da igreja e da congregação, mais ignorante eu sou, verbalmente na palavra e no reino de Deus. E mais cego eu fico, e mais ruim o meu coração negro fica. Porque eu não dou espaço para que isso possa ser mudado e transformado pelo poder do Altíssimo Deus. Pela sua vontade salvífica e pela sua vontade permissiva. Qualquer colocativo, entre, como eu li para a vossa vida. Ajudar o seu próximo é bíblico. Ajudar naquilo que você pode, numa oração, num abraço, num alimento, ajudar de várias formas de estender a mão. Ter amor para o seu próximo, amor verdadeiro, nem amor de fingimento, não, um amor de mentira, não, nem o amor que o mundo usa, dizendo que toda maneira de amar é correta, é negativa. A Bíblia não fala isso. A maneira exata de amar é a maneira que a Bíblia manda. A maneira verdadeira, a maneira sem lodo, a maneira sem falha, uma maneira de uma entrega. Cristo, quando nos amou, ele se entregou por inteiro, não foi por metade. Ele se entregou por inteiro e nos amou até o fim. E morte de cruz. Então o amor está associado também. Associado numa colocativa verbal, entre o que nós temos que entender o porquê que Jesus fala isso. E o porquê que ele cita tal colocativa. Aí nós temos que entender. Então nós temos que entender essa colocação para que nós podemos entender que não podemos entrar numa condenação que não tem precisão, que não tem o porquê, que a própria Bíblia não traz nada de respaldo para isso, para que nossa vida.
Então eu quero deixar para a sua vida ajuda daquele e ajuda do seu próximo, ajude. Seja misericordioso com quem é misericordioso. Né? Eu vou trazer para a sua vida aqui Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 6. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 6, para que nós entendamos. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 6. Que fala a continuação do Sermão da Montanha, esboços, oração e jejum, vírgula. A partir do versículo, por caridade, 5. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim, vírgula. Quando orastes, vírgula, não sejas como os hipócritas, vírgula, pois comprais em oração em pé na sinagoga. Eis diz ruas, esquinas de rua, vírgula, para ser visto pelos homens, ponto. Em verdade vos digo, que já recebeu o vosso galardão. Então essa pessoa já recebeu o vosso galardão. Está sendo hipócrita. E aqui está falando de quê? De hipocrisia. Está sendo hipócrita e simplesmente não consegue ser outra coisa. É totalmente mudado e verbalizado o texto sobre a colocativa qual que eu trouxe para a sua vida. Aí eu quero deixar esse texto para a sua vida. Já recebeu o vosso galardão. Né? Então, o julgamento com entendimento, com autoridade, com conhecimento, com sabedoria é diferente. Um julgamento que não fere, um julgamento de ajuda, um julgamento que vai ajudar a pessoa a ser melhor do que ela já é. Aí sim, como está aqui, que eu estou trazendo para você essa tarde aqui no TikTok, esta, né, porventura live, nesta apostila. Aí eu tenho algo aqui para te trazer para a sua vida, uma reflexão sobre o julgamento que fala a respeito. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 1, ênfase ao versículo 5, né, reflexão nesta tarde de quinta-feira em nossas vidas. Diz assim, uma passagem sobre não julgar o próximo para não ser julgado. Julga o próximo para não ser julgado, vírgula, destacando a hipocrisia de crítica, um pequeno defeito, um cisco no outro, enquanto ignora uma trave ou um problema. Pode ser uma trave ou um problema, ou uma causa. Um problema maior. A trave em si mesmo, vírgula, ensinando a prática a autonalista, tirar a trave do próprio olho antes de tentar julgar outro, vírgula, promovendo desespero nas pessoas, ou promovendo, né, dissimentos com humildade e amor, vírgula, não condenação, vírgula, para edificação do reino de Deus, ponto. Aí pontos chaves para reflexão, 2 pontos. Vamos lá, tudo aqui na apostila. A lei do retorno, 2 pontos. A mesma medida que você usar para julgar, os outros, vírgula, será usada para te julgar. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 2. Ponto. Hipocrisia, 2 pontos. Jesus usa a imagem da trave, não falei? Que é por colocativa. Imagem da trave no próprio olho para expor a falsidade de julgamento. É uma falsidade de um julgamento sem precisão e sem colocativa. Olha só. Outros, se antes cuidar das próprias falhas, quer dizer, das próprias falhas. Não é falha, é falhas, várias falhas
e vários problemas, né, graves. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 3, ênfase ao versículo 5, ponto. Olha só. Agora vamos descendo. Disseguimentos versus condenação, 2 pontos. Não julgue, não significa não julgar, não significa não ter discernimento, discernimento de espírito, viu? Mas se não condenar, ponto, é diferente. Ou a diferença é pecado do pecador, vírgula, buscando a restauração, e não a humilhação. Ele está querendo buscar para si mesmo algo diferente, que é uma restauração e não a humilhação naquele julgamento. O julgamento apropriado é o julgamento de humilhar. Tu está humilhando, já está condenando, já está crucificando e está acabando. E a pessoa está buscando uma restauração da sua própria vida espiritual e da sua vida, uma prova de ânimo que possa levantá-la do chão para ficar em pé. Né? Aí descendo. Autonomias, 2 pontos. O foco deve ser em olhar para dentro, vírgula. Reconhecer as próprias limitações e busca a transformação pessoal antes de apontar o dedo para o irmão. É aquilo que eu disse no início da live. Apontando o dedo, acusando, crucificando num algo que não tem fundamento, base bíblica, para que possa fazer tal coisa. Se não sabe julgar, cale a boca, vai orar, pergunte para Jesus. Como eu devo lidar com esse problema? Como eu devo lidar com essa situação? Porque não é proibir julgar, mas tem que saber a forma certa de julgar. Como julgar e o porquê julgar. Vamos lá. Amor e fraternidade, 2 pontos. O objetivo final é cultivar um coração de misericórdia, vírgula. Frequentemente e compaixão, vírgula, inspirado no amor de Deus por nós, vírgula, ajudando outro com humildade, tirar a trave para não ver, ponto. Quer dizer, o outro está preocupado com o meu problema, que é minúsculo, pequeno, insignificante, que não é nada, e o cara está com trave, uma trave. Né? Uma falta de... É uma pessoa que não consegue ver os seus próprios erros, não consegue ver os seus próprios pecados, não consegue ver as suas próprias falhas, né? É uma falsidade, julgamento, o outro antes de cuidar dos das suas próprias falhas. Não cuida da sua própria falha, mas quer cuidar da falha do outro. Não cuida dos seus próprios erros, mas quer cuidar do erro dos outros. Não dá conta nem da sua vida, de resolver sua vida, botar a vida no altar e querer viver uma vida com Cristo de verdade, mas quer dar pinaco e quer botar o dedo na vida do outro e entrar com julgamento precipitado que não tem nada a ver. Olha só. Né? Ou tá com a travinha, tá com cisquinho, ou tá com a travana, problemas gigantes, cheio de coisas errantes e horrendas dentro do seu coração e da sua vida. Aí descemos aqui. Aplicação prática, 2 pontos. Perguntas, ponto. Como eu lido com as falhas errantes, ponto de exclamação. Sou rápido em criticar, né? Para criticar existe uma multidão de aplausos para criticar. Para criticar, ele é rápido para críticas. É uma multidão de palmas, de aplausos para criticar, em ajudar, ponto de interrogação. O que eu preciso mudar em mim? Olha aí. O que tu precisa mudar em ti? Ponto de interrogação. Porque para criticar tem vários, uma multidão. Agora, para ajudar, estender a mão, para erguer, é raro, é poucos. Aí vamos lá. Transforma.
transformar, dois pontos. Use a palavra de Deus para se transformar. Quer dizer, para se transformar. Remover a trave é vírgula. Só então, vírgula, como um coração limpo e humilde, vírgula, ajude o irmão a exejar, o irmão que deseja a removam, quer dizer, removição, a removição de seu cisco. Ajude o irmão que quer remover o cisco dos seus olhos. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7, versículo 5, que dá ênfase à colocativa. O que Jesus quis dizer? No provérbio de hoje, Jesus pretende chamar a atenção dos seus discípulos para um período que os cerca, dois pontos, que cerca o perigo que se consideram perfeitos e superiores. Após isso se separarão dos outros, como fariseus, ponto. O significado da palavra fariseu é separado, ponto. É separado, a palavra, o significado de fariseu é separado. Aí podemos entender essa colocativa. Aí eu tenho algo para te dar aqui também, né? Explicação. Vamos lá. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 1, vírgula. A partir do sermão da montanha, vírgula, instruiu, dois pontos, não julgues, vírgula, para que não sejas julgados, vírgula. Significado que não devemos condenar os outros com o mesmo risco ou com que seremos julgados, vírgula. Nem nos consideram superiores, vírgula, mas sim reconhecer nossas próprias falhas, vírgula, aplicando a medida que usamos para os outros em nós, mesmo, vírgula, cultivando humildade e misericórdia, vírgula, e focando na autoavaliação antes de apontar erros errantes, e não julgueis, vírgula, para que não sejais julgados, vírgula. Significado que não devemos condenar os outros com o mesmo risco com que seremos julgados, vírgula. Nem nos considera superior, vírgula, mas sim reconhecer nossas próprias falhas, vírgula, aplicando a medida que usamos para uns com os outros em nossos mesmo, vírgula, cultivando humildade, misericórdia, vírgula, e focando na autoavação antes de apontar erros e olhando, vírgula, o tema central da passagem que segue no Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 1, ênfase ao versículo 5, vírgula, alertando contra a hipocrisia e promovendo ajuda mutual com amor, ponto. A explicação detalhada, dois pontos. Vamos descer. Não condena, vírgula, mas avaliar, não condenará, vírgula, mas avariar, ponto. Jesus não proibiu a dispensamento ao coração. Frequentemente, vírgula, mas condena o julgamento, né? Condenando a hipocrisia, vírgula, focando em condenar a outros sem se ver os seus próprios pecados, trave dos olhos. Tá aí. Aí descendo. A medida do julgamento, dois pontos. A travessia e clareza, dois pontos. Como? Né, criticando que usastes, vírgula, seria julgado, ponto e vírgula, como medida que usastes, vírgula, vós medirão também. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 2, ponto. Isso significa que a nossa atitude de julgamento será aplicada a nós por Deus pelos outros, ponto.
hipocrisia, dois pontos. A imagem do arqueiro no olho, quer dizer, a imagem do arco, do olho, que é a trave no caso, né, pode ser comparado como um arco ou uma trave, né? A trave no olho, no arqueiro no olho, né, do irmão, é da trave do próprio olho. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 15, Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 3, ênfase ao versículo 5. Ilustra a cegueira e a inconsidência, a consideração de que o cisco falhas pequenas nos outros. Existe coisas pequenas nos outros existem, né? Coisas pequenas e minúsculas, né? Que é simplesmente coisas, né, falhas pequenas nos outros, enquanto ignoramos suas próprias falhas, maiorias, vírgula, atingindo como um hipócrita, ponto. Propósito, dois pontos. O objetivo promove um espírito de humildade, vírgula, autocassidência de misericórdia, vírgula, levantando a restauração e não a condenação, vírgula, com um coração purificado para ajudar o próximo ponto. Foco em si mesmo e o primeiro dois pontos. Devemos primeiro remover a trave dos nossos próprios erros, para ter clareza a capacidade de julgar o irmão e tirar o arqueiro, vírgula, atingindo com mansidão e amor, vírgula, e não com raiva ou superioridade, ponto. Resumo, vírgula, Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo porventura 7, versículo 1, chamada autocrítica, vírgula, humildade e misericórdia. Qual dessas você pega? Autocrítica, auto-humildade e auto-misericórdia, vírgula, e contratando com a condenação e hipocrisia, vírgula, e estabelecendo um padrão de como devemos tratar os outros, vírgula, pois seremos tratados da mesma forma, ponto. Aí vemos aqui o que Jesus quis dizer com não julgar, ponto de exclamação. Ao dizer não sermão, ao dizer no sermão da montanha, dois pontos, não julgueis, vírgula, Cristo não nos está proibindo de reconhecer os pecados no próximo, quer dizer, reconhecer os pecados do próximo, vírgula, pois foi ele mesmo que, vírgula, por palavras, a expressões, vírgula, nos mandou corrigir os que erram e mostrar o caminho aos desviados, ponto. Então, vírgula, o que Jesus quis dizer com não julgueis é não seis julgadores, três pontos. Então, Jesus deixou bem claro, se eu não quero o mal para a minha vida, eu não quero o mal para o meu próximo. Se eu amo a mim, eu amo o meu próximo. Se eu não quero a destruição para mim, eu não quero a destruição para o meu próximo. Se eu não entro com julgamento precipitado em cima do meu próximo, eu não quero ser julgado pelo julgamento precipitado que eu faço. Se eu estou medindo o meu próximo como eu vou medir a mim mesmo, uma medida de julgamento e de desprezo ao olhar, eu serei também julgado com um olhar de desprezo e desprezando no olhar do julgamento precipitado, no olhar do julgamento, dentro, porventura, do julgamento precipitado que eu faço, no olhar de medida e de altura. Estou medindo, porventura, o tamanho do julgamento que eu estou tramando a julgar o meu próximo, e eu estou entrando numa colocativa onde eu tenho que julgar para que eu possa me sentir bem. Então, tudo que eu disse para vocês está dentro de baseamento bíblico. A palavra fariseu quer dizer separado. Quer dizer, ele se separa e fica só nos seus grupinhos. Não é separado por Deus, é na separação que só eles têm a verdade. Só eles
tem o julgamento certo e o julgamento tortuoso. É um julgamento severo de condenação, não um julgamento de você ver o erro do seu irmão. Você pode julgar quando você vê o erro do seu irmão. Qual o dever do cristão quando vê o irmão falhar? Qual o erro do cristão quando vê o irmão pecar? É sentar com ele, mostrar pela verdade e entrar no julgamento bíblico dentro das escrituras sagradas, mostrar pelo erro que ele está cometendo, o pecado que ele está cometendo e a falha. Quando tu vê teu irmão pecado, quando tu vê teu irmão pecar, corre nele e o corrige, o exorta dentro da palavra. Dentro da palavra. Para que você possa entender essa colocativa. Né? Para que você possa entender. Essa colocativa. Quem deu falha aqui? Agora deu certo. É porque parou aqui, apareceu algo na minha tela aqui, mas deu certo. Como eu estava dizendo, um julgamento de ajuda para que o seu próximo. E esse julgamento para que você possa ajudar seu próximo é quando você vê seu irmão pecando. Não um julgamento de condenação. Se você é um cristão e conhece as escrituras, você vai julgar com sabedoria. Tu vai sentar com seu irmão e vai falar, você está errando nisso, segundo a Bíblia. E você não pode ficar assim, porque isso é um mal para a tua vida espiritual. É um erro que tu está cometendo, e isso é até brecha no mundo espiritual para atrair demônios, para atrair capeta, para tentar destruir você e parar a sua vida. Então eu não posso entrar simplesmente num julgamento de condenação, um julgamento sem conhecimento, sem autoridade, sem verbalizamento e sem propriamente colocativa, para que eu possa entrar um julgamento para condenar. Se eu ver o meu irmão falhar, chegue nele. A demonstrar é usar a palavra. Pegue a palavra, mostre para ele o caminho da verdade, como cristão autêntico e verdadeiro. Fale para ele que ele está errado. Julgue, mas julgue com sabedoria, com entendimento. No caso de quê? Dele ser abençoado, né? E dele ter uma renovação espiritual dentro do espiritual, que é o mundo espiritual, a sua vida espiritual, e fora também. Né, que ele vai ser edificado dos dois lados. Ele vai receber a palavra pregada, exortada, edificada dentro dele, e ele vai ver que ele está errado, porque a Bíblia vai abrir os olhos dele, e ele vai ver que o erro que ele está cometendo, ele vai enxergar, mas num julgamento de apontação de dedo e acusação. Quando falaste a verdade, falaste para alertar e para abrir os olhos. Quando pregaste a verdade para que o outro possa se converter em Cristo. Quando falaste do amor de Cristo, falaste um amor verdadeiro, um amor falso. Um amor que não concorda com o pecado do mundo, um amor que não abraça tudo, um amor que abraça a verdade absoluta do Espírito Santo e um amor que compreende o amor de Cristo. Um amor sincero, um amor que corrige para o bem e que exorta para o bem e que deixa a pessoa como está. Quem ama o mundo não ama Cristo. Quem é amante do mundo não é amigo de Cristo. Quem gosta das coisas do mundo não gosta de Cristo, porque Cristo não é fã do mundo. Ele ama o pecador, mas o pecado não. Ele ama o pecador que está no mundo perdido. Agora, o pecado que o pecador comete, negativo ou não, senhor e não senhora. Né? Então, simplesmente, ele chama em Tiago capítulo 4, ele chama de adúltero e adúlteras, que abraçaram o pecado e disseram que é amor. Para que você possa entender. Olha só o que diz. Olha só o que diz. Não é o que digo, não. É a palavra que diz. Né? Olha só como é tão sério, né, o amor que corrige a minha vida e que quer me levar para o céu. Né? Esse amor que abraça tudo aí não é amor de Cristo. Eu vou ler para você a primeira epístola, né, de João. Né? Primeira epístola de João, capítulo por caridade divina 3, 2... E o versículo 15, primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo 15, olha o que diz. Não ameis o mundo
e nem no que o mundo há, ponto. Se alguém ama o mundo, vírgula, o amor do Pai não está nele, ponto. Então o amor do Pai não habita na pessoa que ama as coisas do mundo, porque o mundo é o pecado, e não tem como, entendeu? Agora vamos para Tiago. Tiago capítulo 4, né? Para que você possa ver que não é conversa, é a Bíblia que está te alertando para seu próprio bem, para a sua própria salvação da sua própria alma, né? Tiago capítulo 4, né? Faço questão de mostrar. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, vírgula, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ponto de interrogação. Portanto, vírgula, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ponto. Acabou. Ó, aí no versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua, ponto. É um mal que não se pode refrear, ponto e vírgula. Esta está cheia de pesar imoral, né? Pesar imoral, ponto. Então você pode ver, nenhum homem consegue dominar a língua, né? Sempre vai ter falhas e erros da língua no vocabulário entre coisas que não procedem. Versículo, como ele bizarremos a Deus e o Pai, ponto, e com ele amaldiçoaremos os homens, vírgula, efeitos à semelhança de Deus. 10. De uma mesma boca procede bênção, escute isso, e maldição, ponto. Meus irmãos, vírgula, não convém que isso se faça assim, ponto. Versículo 11. Porventura, vírgula, deita alguma fonte, versículo 11, porventura, vírgula, dentro de alguma fonte dentro de uma fonte de uma mesma maneira, ou manancial de água doce e água amargante, ou amargura, pode de uma fonte sair água doce e água salgada? Água ruim e água boa? De uma fonte só sai um tipo de água, meu irmão. Água doce e água boa. Ou é água boa ou é água amargante. Água ruim. Água que não procede. Água que não pode ser bebida. É ou não é a Bíblia? Versículo 12. Meus irmãos, vírgula, pode também a figueira produzir azeitonas ou azeitona ou a videira, vírgula, florescer? Ponto de exclamação. Assim, vírgula, também poucos pode uma fonte da água salgada e doce. Quer dizer, de uma fonte não pode sair água salgada e nem água doce. Tiago capítulo 4, versículo 4, ênfase ao versículo 12. É a Bíblia que está alertando as nossas vidas. É as Escrituras. Então, nós temos que reconhecer como é que de uma fonte sai duas coisas. Ou daí isso é um julgamento precipitado de fariseus para condenação e julgamento para matar, ou aí isso é o julgamento de Mateus capítulo 7, que é um julgamento sincero, um julgamento verdadeiro, sem hipocrisia, sem ser falso, sem ser mentiroso, sem ser por uma pessoa que não tem nada de Cristo, só tem coisas que não procedem de Cristo. Então eu quero deixar esta palavra para você, deixar para a sua vida esta mensagem. Aqui toda quinta-feira, a partir das 3 horas, 15 horas da tarde, eu estou aqui no meu canal do TikTok. Vamos fazer toda esta apostila, né, sobre julgamento precipitado. Eu estou só no começo. Tem mais coisas que eu vou falar. Mais coisas que eu vou trazer significado, posição colocativa, expressão, reflexão, explicação sobre o texto notório. Né? Então, para que você entenda, eu quero deixar para você. Na minha próxima live, eu estou encerrando essa live de hoje. Na minha próxima live aqui no TikTok, às 15 horas da tarde,
na próxima quinta-feira, o tema que eu vou estar falando é o que Jesus quis dizer. Não julgue para não ser julgado, ponto de exclamação. O que ele quis dizer nessa frase? Então eu vou estar trazendo aí o significado, né, dessa frase do julgamento. Não julgue para que não venha a ser julgado. Hoje eu entrei numa colocativa posição de colocação. Deixei algumas colocações, alguns pontos cruciais e colocativos para que você possa entender. E a gente vai tratar também na próxima live sobre explicando o ensinamento de Jesus. 2 pontos. Não julgando, não ao julgamento hipócrita. Então eu vou falar sobre o julgamento não hipócrita, né? O julgamento verdadeiro, não o julgamento falso dos fariseus. Então nós vamos tratar sobre 2 assuntos na próxima live aqui no meu canal do TikTok. A partir da próxima quinta-feira, às 15 horas da tarde, eu estou aqui te esperando. Amém? Então, que Deus te abençoe. Eu encerro aqui a minha live, deixando para você essas palavras. Observe bem. Vê se você não está com a trave nos olhos. Vê se você não está sendo um fariseu dentro da sua casa, na sua igreja, sair sonando juízo para tudo que é lugar. Julgando o pastor, julgando a irmã, julgando o coral, julgando todo mundo. Botando defeito na igreja, botando defeito no pastor, na pastora, nos obreiros, presbítero, diácono, evangelista, nos irmãos. Pessoas que ficam botando muito defeito nos outros é porque é ela que é cheia de erros e cheia de defeitos. Procurando um local certo para que possa se encaixar. Procurando um local certo para que se possa, né, se colocar. Um local que aceita as manias erradas que ela tem. Porque crentes têm isso, eles têm manias, tem cristãos que têm manias erradas, tem cristãos que veio do mundo, era gentil e ímpio, veio do mundo com cheio de mania, e tem uns que dentro da igreja é cheio de mania, e essa mania tem que ser cortada pela raiz. Cristão tem que viver, meu irmão, é pela palavra, ó. Viva pela palavra de Deus. Não por heresia e nem com falsa doutrina. Viva pela palavra de Deus que liberta e salva o homem. É a palavra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Acabou. Viva pela palavra de Deus, né? Então tem que cortar o mal pela raiz. E vai de muitos líderes também, que deixa fazer o que quer. E não é assim. Tem que ser letrado na palavra. Corta o mal pela raiz. Tira manias feias. Manias que não é para servos e servas do Senhor. Né? Julgamentos que sem nexo, sem, porventura, conhecimento de causa. Né? Não sabe nem o que é julgamento, já chega sonando, já chega proclamando, já chega com o dedão. Nós temos que definir o que é acusação e o que é julgamento. Na próxima live eu vou definir para você o que é condenação, o que é condenar alguém e o que é julgar alguém. Eu vou falar sobre esses 2 elementos, julgamento e condenação. Né? Existem 2 colocativa diferente. Julgamento é uma coisa, condenação é outra. Aquele que acusa, ele usa de forma diferenciada. O que julga, julga de forma diferenciada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então nós temos que tratar, né, singularmente a colocativa verbal sobre o texto lido, o que ele quis dizer na sua explicação, né? E temos que fazer no mínimo aí uma exegese bíblica, uma hermenêutica do texto para que nós entendamos. Seja até ela básica para que nós entendamos essa colocação, né, do texto verbalmente. Então eu deixo para a sua vida. Eu deixo para você esta palavra. Se você gostou desta live, ajuda o pastor Josué, o canal do pastor Josué crescer. Amém? Porque é com a sua ajuda, meu irmão, que o canal vai crescer. Deixa o joinha, deixa os coraçãozinhos, deixa o like. Deus abençoe. Amém? A vossa vida em Cristo. Eu sou pastor de uma igreja, né? Porventura,
para que Deus possa abençoar a todos, né? Para que Deus possa abençoar a vossa vida em Cristo Jesus. Eu sou pastor presidente de um ministério, qual que eu resido, e pastoreio, Assembleia de Deus Renovo, onde Deus me deu a graça de estar pastoreando o ministério, para a glória do Senhor Jesus. E sou pastor também do curso de teologia, Então, quem quer fazer, faça o curso, é muito bom. Os cursos tem um curso básico de teologia, que é 23 provas e 23 apostilas, O curso completo já vem com certificado, quando terminar o curso. Amém? Então, que Deus possa abençoar em nome de Cristo. O valor do curso, ele é R$645 completo. Então é isso. Você que quer, você que pode, você que tem vontade de aprender as Escrituras e na colocativa qual. Então é isso, amém? Muito obrigado por você ter entrado aqui na live. Agradeço. Se gostou, deixa o like, deixa o joinha. Deus abençoe, ajude o canal e que Deus possa abençoar. Quinta-feira eu estou de volta, amém? Às 15 horas da tarde. E na segunda-feira tem live lá no meu canal do Facebook, tá? Segunda-feira, meu canal do Facebook às 15 horas e terça-feira também no meu canal do Facebook às 15 horas. Tudo às 15 horas. Quem quiser ir, o meu Facebook é Josué Guimarães da Rocha. Então, tá aí. Josué Guimarães da Rocha é o meu Facebook. Às 15 horas, toda segunda e terça tem live lá nova. Segunda é live nova, terça-feira ela é live nova. Amém? De assuntos abordados. E sábado, é o meu canal do YouTube, que é @Pastor Josué, Pastor Josué, @Pastor Josué Teologia. O meu canal do YouTube. Quem quiser se inscrever é só colocar, pastor, @Pastor Josué Teologia, que vai aparecer minha foto, e ali tu clica, começa a me seguir ali pelas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, e deixa lá o seu link. Lá tem várias lives que eu faço, E sábado vai ter live lá. Também a partir das 3 horas, 15 horas da tarde, tem live no meu canal do YouTube. Então eu espero você, Que Deus abençoe sempre, que Deus vos guarde e que Deus ilumine a vossa vida em Cristo. Deixo meus cumprimentos a todos. Saudação de paz. Pastor Josué Shalom Adonai. Fique em paz e que Deus vos abençoe em nome de Cristo. Até sábado no meu canal @Pastor Josué Teologia, canal do YouTube. Deus abençoe a todos. Um abraço, até breve.